Para todo mundo, ele era o coronel que não temia nada. Só ela viu o homem grande encolhido num canto, tremendo com o barulho do céu. Na vasta fazenda de arroz, que se estendia como um mar verde até onde a vista alcançava, a vida tinha seu próprio compasso. Em Mostardas, o cheiro de terra molhada e a brisa que vinha dos banhados pareciam ditar o ritmo de cada dia. Dentro do casarão, a cozinha era o coração que batia sem parar. Um burburinho de vozes, panelas e o cheiro bom de comida caseira. Era ali que Joaquina, ou Quininha, como todos a chamavam, passava seus dias. Com seus 19 anos, Quininha era como uma sombra delicada que se movia entre os fogões e as mesas. Ligeira e silenciosa, ela aprendera cedo que ser invisível era a melhor forma de sobreviver naquele mundo dos grandes. Seus olhos, de um castanho profundo, observavam tudo, mas suas palavras eram poucas e sempre medidas. O maior medo de Quininha era cometer um erro, um deslize que pudesse custar seu lugar na estância, e por isso ela se mantinha sempre em seu canto, cumprindo suas tarefas com uma dedicação quase muda. Lá fora, a voz que ecoava por todos os cantos era a do coronel Aparício Dornelles. Ele era o dono daquelas terras, o homem que comandava não só os peões e o gado, mas também o respeito e o temor de todos. Alto, com ombros largos e um olhar que parecia penetrar a alma, Aparício era uma força da natureza. Sua presença enchia qualquer cômodo e sua palavra era lei. Ninguém ousava questionar o coronel. Ele era a imagem da dureza, da autoridade inabalável, um homem de ferro que a tudo e a todos dominava. Quininha o via de longe, uma figura imponente que passava pelos corredores como um raio, sem nunca notar a moça da cozinha. Naquele dia, porém, algo diferente pairava no ar. Desde cedo, nuvens escuras e pesadas começaram a se juntar no horizonte, pintando o céu de um cinza ameaçador. O vento, antes uma brisa suave, agora assobiava entre as árvores, trazendo um cheiro de chuva forte. Quininha sentiu um calafrio na espinha, não só pelo tempo que mudava, mas por uma apreensão que vinha de dentro. Na cozinha, os cochichos eram sobre a guerra que parecia se arrastar sem fim. Mais uma vez, os farrapos e os imperiais. Nunca acaba, dizia a cozinheira-chefe, balançando a cabeça. A tensão da guerra, embora distante das panelas, era um peso que todos sentiam, uma preocupação que se misturava ao presságio da tempestade que se aproximava, cada vez mais forte. Quininha olhou pela janela pequena da cozinha, vendo os primeiros pingos grossos baterem no vidro. A noite chegaria cedo, e com ela o barulho do céu. Um arrepio subiu por sua espinha. Havia algo de sombrio e pesado naqueles trovões que estavam por vir. Algo que parecia carregar o mesmo peso dos segredos guardados a 7 chaves dentro daquele casarão. Mal sabia ela que aquele seria o dia em que o mais bem guardado de todos os segredos do coronel Aparício Dornelles seria revelado, e que ela, a moça invisível da cozinha, seria a única a testemunhá-lo. O céu, que antes prometera uma chuva forte, cumpriu a promessa com uma fúria que parecia querer rasgar a própria terra. A tempestade desabou sobre a fazenda de arroz com uma força brutal, como se o mundo estivesse virando. Raios cortavam a escuridão da noite em fendas de luz, e os trovões, um após o outro, faziam as paredes do casarão tremerem, ecoando como canhões distantes. O vento uivava lá fora, um lamento selvagem que batia nas janelas, ameaçando arrancar telhas e árvores. Dentro do casarão, a vida se encolhia. As criadas se benziam na cozinha, o burburinho havia morrido, substituído por um silêncio tenso, quebrado apenas pelo barulho incessante da chuva e dos trovões. No escritório, a luz bruxuleante de uma vela lutava contra as sombras. O coronel Aparício Dornelles, que para todos era feito de rocha, sentia o medo começar a apertar seu peito.
Ele tentava se manter firme, sentado em sua cadeira de couro, a caneta na mão, fingindo ler papéis de negócios. Mas a cada estrondo mais forte, seus músculos se contraíam e um suor frio começava a escorrer por sua testa. A postura de homem inabalável se desfazia por dentro, pedaço por pedaço. Foi nesse instante que Quininha, seguindo sua rotina silenciosa, entrou no escritório. Ela não fez barulho, como sempre. Sua tarefa era recolher a bandeja de café que o coronel havia esquecido ali mais cedo. Mal havia dado 2 passos para dentro do cômodo escuro, quando seus olhos pararam na figura que estava no chão. O coronel Aparício Dornelles, o homem que não temia nada, o gigante de mostardas, não estava na cadeira. Ele estava encolhido num canto, abraçando os próprios joelhos, as mãos apertadas contra os ouvidos. Seu corpo tremia sem parar, e o rosto, geralmente tão sério e duro, estava pálido e molhado de suor. A cada trovão que fazia o chão vibrar, um pequeno gemido escapava de seus lábios, quase inaudível. Quininha parou, a bandeja vazia ainda na mão. Seus olhos castanhos se arregalaram. Era a primeira vez que via o homem grande tão pequeno, tão frágil, tão humano. O coronel, que passava por ela como se ela não existisse, agora era apenas um menino assustado, entregue a um pavor antigo e profundo. A moça, acostumada a ser invisível, sentiu o coração apertar no peito. Uma compreensão estranha e dolorosa a atingiu. Não havia palavras para o que via. Não havia explicação para a vergonha que sentia por ele, por estar ali testemunhando aquilo. Era um segredo pesado demais para ser carregado. O silêncio de Quininha, que sempre a protegera, agora era um fardo. Ela não falava, não se mexia. Mas Aparício, sentindo a presença dela, ergueu o rosto. Seus olhos, vermelhos e tomados pelo terror, encontraram os dela. Foi um olhar rápido, mas que durou uma eternidade. Nele, Quininha viu não só o pavor da tempestade, mas também a vergonha, o desespero e um pedido mudo para que ela não dissesse nada. Aquele olhar, elétrico e intenso, selou um pacto não dito. Quininha não reagiu com espanto ou riso. Em vez disso, ela o observou com uma empatia que ele nunca sentiu de ninguém, uma doçura silenciosa que desarmava sua alma. Sem fazer mais barulho do que uma folha que cai, Quininha se virou devagar. Pegou a bandeja, suas mãos tremiam um pouco, mas não pelo frio. Ela saiu do escritório, deixando o coronel sozinho em seu pavor. Não era mais só uma bandeja que ela carregava. Era um segredo monumental, o mais íntimo e perigoso do homem mais poderoso da estância. O incidente que acabara de acontecer não era apenas um encontro, mas o selo de um destino que, a partir daquele momento, ligaria para sempre a vida da moça invisível à do Coronel de Ferro. O sol da manhã, que normalmente trazia um alívio leve depois de uma noite de tempestade, naquele dia parecia mais duro, quase zombeteiro. Para Quininha, o peso daquele segredo era como uma pedra no peito, mais pesada que qualquer bandeja de prata. Ela se moveu pela cozinha com a mesma discrição de sempre, mas seus pensamentos estavam longe. A imagem do coronel encolhido no chão, tremendo como um cordeirinho, não saía de sua cabeça. No casarão, o coronel Aparício Dornelles parecia ter redobrado sua postura de homem de ferro. Sua voz, já naturalmente grave, parecia agora mais cortante, suas ordens mais firmes. Ele caminhava pelos corredores com passos pesados, e seu olhar, quando cruzava com o de qualquer criado, era rápido e distante, como se quisesse apagar qualquer lembrança da noite anterior, especialmente quando seus olhos encontravam os de Quininha. Era um relance quase imperceptível, mas ela sentia o gelo em seu peito. Ele a tratava com uma frieza que beirava a indiferença, como se ela fosse apenas uma peça de mobília. Era o jeito dele de tentar esquecer que ela o tinha visto tão pequeno. Quininha, por sua vez, sentia-se cada vez mais miúda.
O medo de perder o emprego, que antes era uma preocupação distante, agora se tornara um nó na garganta. E se o coronel pensasse que ela poderia falar? E se seu silêncio fosse mal interpretado? Ou pior, e se alguém descobrisse que ela era cúmplice da fraqueza dele? Ela se esforçava para ser ainda mais invisível, para não levantar suspeitas, mas a cada vez que Aparício passava por ela sem a ver, um arrepio subia por sua espinha. Era uma dança perigosa entre o que fora visto e o que precisava ser esquecido. Naquele mesmo dia, a estância recebeu uma visita. O tenente Otacílio Braga, um oficial dos farrapos, começou a frequentar mais a fazenda. Ele era um homem de fala mansa e olhos espertos, que observava tudo com uma atenção quase incômoda. Quininha o notou pela primeira vez quando ele estava na sala de estar conversando com o coronel. Otacílio tinha um sorriso que não chegava aos olhos, e seus olhares pareciam vasculhar os cantos, procurando por algo. Em um momento, enquanto ela passava com um bule de café, o olhar de Otacílio encontrou o dela. Foi um segundo, um olhar rápido, mas que fez Quininha sentir um calafrio diferente. Havia uma curiosidade ali, uma malícia que a deixou alerta. Ela sentiu que aquele homem tinha o faro apurado para segredos. O dia seguiu seu curso, mas a apreensão não se dissipou. Ao fim da tarde, o céu começou a fechar novamente. Não era a mesma escuridão da noite passada, mas as nuvens cinzentas e pesadas já se anunciavam. Um trovão distante, um som abafado que veio lá do horizonte, fez o coração de Quininha pular. Ela viu o coronel, que estava perto da janela, virar a cabeça rapidamente. Por um instante, uma sombra de pavor passou por seus olhos, antes que ele a disfarçasse com uma careta de impaciência. A próxima nuvem estava vindo, e com ela a ansiedade de ambos crescia, silenciosa e pesada. Mal sabia Quininha que aqueles trovões não trariam apenas a chuva, mas também o início de um ritual secreto que mudaria suas vidas para sempre. O céu, que parecia ter dado uma trégua ao sol da manhã, não demorou a mostrar sua verdadeira face. De novo, as nuvens pesadas se juntaram no horizonte, como se o pampa inteiro estivesse segurando a respiração. Um cheiro forte de terra molhada subiu do chão e a brisa virou vento, balançando as árvores com força. Quininha sentiu o frio na boca do estômago. Aquele não era um dia qualquer. A tempestade estava vindo, e com ela, a lembrança viva da noite anterior, do coronel Aparício Dornelles, encolhido no chão. Ela estava na cozinha, mexendo o tacho de feijão, mas seus olhos insistiam em espiar pela janela. A cada nuvem que engolia mais o azul do céu, um aperto diferente tomava conta dela. Desde que vira o coronel daquele jeito, Quininha sentia uma mistura estranha de medo e uma vontade esquisita de ajudar. Medo de ser vista, de se intrometer onde não devia, de perder o pouco que tinha, mas a imagem dele, tão grande e tão pequeno ao mesmo tempo, não saía de sua cabeça. Ele era o coronel, o homem de ferro. Mas por um instante ela tinha visto o menino assustado que morava dentro dele. E agora, com a nova tempestade se formando, aquele menino parecia pedir socorro em silêncio. Os primeiros pingos grossos começaram a bater no vidro da janela da cozinha. Depois, a chuva veio forte e logo os trovões começaram a rosnar no longe, cada vez mais perto. O medo de Aparício era um segredo pesado, mas a vontade de Quininha de amenizar aquele pavor era ainda mais forte. Ela respirou fundo, decidida. Precisava de uma desculpa, algo que a levasse ao escritório sem levantar suspeitas. Um chá para o coronel, pensou. Era a hora do chá da tarde e ninguém questionaria. Com as mãos trêmulas, ela preparou a bebida, o bule fumegante e uma xícara na pequena bandeja. Com passos leves, quase flutuando, Quininha percorreu o corredor que levava ao escritório. Cada trovão fazia seu coração pular, não só pelo barulho, mas pela certeza do que a esperava lá dentro. A porta estava entreaberta.
Ela empurrou-a devagar, sem fazer ruído. A luz da vela já estava acesa, e a penumbra lutava contra as sombras que dançavam nas paredes. E lá estava ele. O coronel Aparício Dornelles não estava no chão desta vez. Ele estava sentado à mesa, a cabeça baixa, os cotovelos apoiados e as mãos cobrindo os ouvidos. O corpo dele não tremia tanto quanto na noite anterior, mas o suor frio escorria por sua têmpora e a respiração estava pesada, quase suspensa. Seus olhos fechados revelavam um tormento silencioso. Quininha parou na soleira da porta, a bandeja nas mãos. O bule de chá parecia pesado, mas era o segredo que ela carregava que mais a curvava. Aparício ergueu a cabeça, seus olhos vermelhos e cheios de pavor encontraram os dela. Aquele olhar elétrico se repetiu, mas desta vez, em vez de vergonha, havia um fio de desespero e uma pergunta muda. Quininha não disse nada, não podia. Com cuidado, ela pousou a bandeja na mesa, perto dele. Então, sem pedir licença, pegou a vela que estava quase se apagando e a acendeu novamente, fazendo a luz dançar mais forte. Depois, pegou a jarra de água que estava ali e encheu um copo, estendendo para ele. Aparício a observou, a testa franzida. Seu olhar era uma mistura de surpresa e relutância. Ele não esperava que ela voltasse. Não esperava que ela ficasse, mas Quininha não se mexeu. Seus olhos castanhos, tão cheios de uma empatia silenciosa, eram o único convite. Ela não falou, mas o olhar dela dizia: "Estou aqui. Você não está sozinho." O coronel, com um suspiro quase inaudível, pegou o copo d'água. Suas mãos, antes tão fortes no comando de homens e terras, agora tremiam levemente. Ele bebeu a água, seus olhos fixos nos dela. A presença dela, tão miúda e silenciosa, era como um porto em meio à tempestade. Era um refúgio que ele nunca soubera que precisava. O segredo deles, antes um fardo, agora se tornava um ritual silencioso, um elo que se formava em meio ao barulho do céu. Enquanto Quininha se afastava para pegar uma toalha limpa, sem perceber, um par de olhos atentos a observava do lado de fora do escritório. O tenente Otacílio Braga, que estava na fazenda para uma visita de rotina, passava pelo corredor. Ele não podia ouvir as palavras, mas viu a porta do escritório entreaberta, a luz bruxuleante e a figura de Quininha se movendo perto do coronel Aparício. A criada, tão discreta, tão quase invisível, estava ali, em meio à tempestade, no cômodo do coronel. Os lábios de Otacílio se curvaram em um sorriso malicioso. Sua curiosidade, que já era grande, acabara de se transformar em uma certeza perigosa. Havia algo ali, algo que o coronel Aparício Dornelles, o Homem de Ferro, estava escondendo. E Otacílio, com seu faro para fraquezas, estava determinado a descobrir. O tempo passou, e as tempestades de verão se tornaram mais frequentes naquelas terras de mostardas. Com elas, um estranho e silencioso ritual se estabeleceu na grande estância. Durante o dia, o coronel Aparício Dornelles era, mais do que nunca, o Homem de Ferro. Sua voz ecoava pelas terras, suas ordens eram dadas sem hesitação. E seus olhos, duros e distantes, varriam tudo e todos, sem se deter em ninguém. Ele passava por Quininha nos corredores, e era como se ela não existisse, uma sombra entre outras. Aquela indiferença, ele esperava, apagaria qualquer lembrança do homem encolhido no chão. Mas Quininha sabia que era uma mentira. Uma mentira que ele contava para si mesmo e para o mundo. À noite, porém, quando o céu escurecia e os primeiros trovões rolavam no horizonte, a estância parecia prender a respiração. E Quininha sentia o mesmo aperto no peito, mas por uma razão muito diferente. Sabia que em breve ela precisaria se mover, e ela se tornou mestra em criar desculpas. Um chá esquecido, um livro que precisava ser guardado, uma luz que teimava em apagar.
Pequenas mentiras, todas com o mesmo destino. A porta entreaberta do escritório do coronel. Lá dentro, na penumbra iluminada pela vela, ele a esperava. Não com um pedido, não com uma palavra, mas com um olhar. Um olhar que a cada tempestade parecia menos de vergonha e mais de um desespero silencioso. Quininha se aproximava, o coração batendo forte. Ela arrumava os papéis, acendia as velas bruxuleantes, sempre com um copo d'água à mão. Não falava, mas seus olhos castanhos eram um porto seguro, uma promessa muda de que ela guardaria seu segredo. E ele, o coronel que não temia nada, aceitava essa presença silenciosa, como um náufrago aceita a terra firme. Era uma dança perigosa, feita de olhares e silêncios, um elo que crescia a cada trovão. Para Quininha, essa dupla vida era um fardo e uma fascinação. Por um lado, o medo de ser descoberta a consumia. A cada desculpa inventada, seu estômago se revirava. E se alguém a visse? E se o coronel mudasse de ideia e a mandasse embora por se intrometer? O emprego, que já era sua única segurança, parecia agora em risco constante. Por outro lado, havia a emoção, um sentimento novo e proibido que nascia em seu peito. Ver a fragilidade do coronel, ser a única a conhecer seu segredo, trazia uma intimidade que ela nunca imaginou. Ele era o homem mais poderoso que ela conhecia e, ao mesmo tempo, o mais assustado. Essa contradição a atraía, a confundia. Ela sentia um nó na garganta, uma mistura de medo, pena e uma afeição que não tinha nome, mas que crescia a cada encontro secreto. Sua mente divagava para pensamentos perigosos, mas ela os afastava com a mesma rapidez com que se movia pela casa. Enquanto isso, os olhos espertos do tenente Otacílio Braga pareciam estar em todo lugar. Ele continuava a frequentar a fazenda e sua presença, antes apenas incômoda, agora se tornava uma sombra. Quininha o sentia. Percebia seus olhares demorados, que a seguiam pela cozinha, pela sala de jantar. Ele não falava diretamente com ela, mas suas perguntas aos outros criados sobre a rotina da casa, sobre quem estava onde, quando e por quê, não passavam despercebidas. Certa vez, Quininha ouviu Otacílio conversando com um dos capatazes, falando sobre a distração do coronel, sobre como ele parecia pensativo demais ultimamente. O capataz riu, dizendo que o coronel Aparício era firme como sempre. Mas o tenente não desistiu. Ele lançou um olhar rápido para o corredor que levava ao escritório, e depois para Quininha, que fingia limpar uma mesa. Aquele olhar foi como uma picada de marimbondo. Otacílio não parecia interessado em roubos ou ataques de inimigos. Ele estava interessado em algo mais sutil, algo que pudesse desmoralizar o coronel. E Quininha teve a certeza de que a sutil relação entre ela e Aparício, o pacto de silêncio feito em meio aos trovões, estava prestes a ser descoberta. O perigo não vinha mais apenas do céu, mas de um homem que sabia ler nas entrelinhas. O céu, que já vinha carregado há dias, não dava mais trégua. Naquela tarde, a escuridão chegou cedo, pintando o pampa com tons de chumbo. O vento uivava como um bicho ferido e as árvores se curvavam, anunciando uma tempestade ainda mais violenta que as outras. Quininha sentiu o frio gelar seus ossos, mas não era só pelo tempo. Seu coração batia apressado, sabendo que a fúria do céu traria consigo a fragilidade do coronel Aparício Dornelles. Ela preparou o chá, suas mãos ligeiras, mas o pensamento longe. Havia um nó em sua garganta, uma mistura de medo pelo que encontraria e uma estranha urgência em estar perto dele. Com a bandeja na mão, ela seguiu pelo corredor, cada trovão distante fazendo seu corpo estremecer. A porta do escritório estava, como sempre, entreaberta. A luz de uma vela mal vencia as sombras que dançavam. Lá dentro, o coronel não estava no chão. Ele estava na sua cadeira, mas o corpo tenso, os braços cruzados sobre o peito, como se tentasse se segurar.
As mãos apertavam os ombros com força, e o rosto, antes tão duro, estava pálido e molhado de suor. Seus olhos, vermelhos e esbugalhados, seguiam as rachaduras do teto, como se esperasse que o mundo desabasse. A cada estrondo mais forte, ele prendia a respiração, um gemido rouco escapando de seus lábios. Quininha pousou a bandeja na mesa devagar. Seu olhar fixou-se nele, não com pena, mas com uma compreensão silenciosa que ele não encontrava em mais ninguém. Ela acendeu mais uma vela, fazendo o cômodo ficar um pouco menos escuro. Pegou a jarra de água e lhe ofereceu um copo. Aparício a olhou, e naquele olhar havia um pedido mudo, uma ponta de desespero que o fazia parecer um menino. Ele pegou o copo, suas mãos fortes tremendo levemente. É de guri, ele murmurou, a voz quase um sussurro, tão rouca que mal se ouvia. Quininha parou, o ar preso em seus pulmões. Ele nunca havia falado do seu medo, nunca havia falado de si. Eu era pequeno, a gente morava num rancho, perto do banhado. Ele parou, a respiração pesada, os olhos fixos num ponto distante. Quininha não se mexeu, não ousou piscar. A tempestade lá fora rugia, mas o som mais alto era o do coração dela. Veio um temporal. Um raio pegou numa árvore. Perto da casa, ele continuou, as palavras saindo com dificuldade. O rancho. Uma parte desabou. Eu tava sozinho, Quininha. Minha mãe tinha saído. E eu fiquei preso, no escuro. Os trovões pareciam que iam me esmagar. Uma lágrima teimosa escorreu pelo rosto do coronel, misturando-se ao suor. Ele não a enxugou. Desde então, é como se eu voltasse para aquele dia. O medo de ser pequeno, de ser fraco, de não conseguir me defender, de não conseguir proteger ninguém. Quininha sentiu um nó na garganta. Aquela era a raiz de tudo. A dureza, a pose de homem de ferro, era uma armadura que ele vestia desde menino para esconder aquele pavor. Ela entendeu. Era a mesma dor que ela sentia de ser pequena, de não ter voz. O laço entre eles, feito de segredos e silêncios, apertou-se ainda mais. Ela era sua única confidente, a única que via além da casca. Naquela mesma noite, um peão chegou à estância, encharcado e ofegante. Trouxe notícias da guerra que seguia cruel, sem piedade. Coronel, os caramurus avançaram na serra. Dizem que a coisa tá feia, precisa de gente de coragem para enfrentar. A voz do peão ecoava no corredor, lembrando a todos da brutalidade dos tempos. Aparício ouviu, fechando os olhos por um instante. A notícia da guerra era um lembrete amargo do mundo lá fora. Um mundo que não perdoava fraquezas. Ele precisava ser o coronel de ferro, o homem que não temia nada para proteger sua gente, sua terra. Quininha o observou, sentindo o peso daquela verdade. Ele não podia se dar ao luxo de ser o menino assustado. Ela era a única que podia ver aquele lado dele, e aquele conhecimento era um fardo e um tesouro que só ela carregava. A tempestade continuou sua fúria lá fora, mas dentro daquele escritório um pacto silencioso se selava. Quininha não tinha falado uma palavra, mas seus olhos diziam tudo. Ela não o julgava, ela o compreendia. E naquele entendimento mútuo, um novo e perigoso sentimento começava a florescer, protegido pela escuridão da noite e pelo rugido dos trovões. O sol daquele dia, depois de mais uma tempestade, tentava furar as nuvens teimosas, mas a verdade era que a estância de Aparício Dornelles continuava envolta numa névoa de silêncios e segredos. Desde a noite em que o coronel tinha sussurrado sua velha dor, um novo peso se instalara entre ele e Quininha. Ele, o homem de ferro, agora se esforçava ainda mais para mostrar ao mundo que nada o abalava. Era uma mentira, sim, mas uma mentira que ele precisava viver para manter sua força diante dos homens e da guerra.
Aparício andava pela fazenda com um passo mais firme, um olhar mais duro, como se quisesse afastar qualquer sombra de dúvida sobre sua coragem. Certa tarde, um cavalo novo, arisco, se negava a ser selado, empinando e relinchando, quase derrubando o peão. Aparício, que passava por ali, parou. Com um gesto rápido e uma voz que não dava margem a contestações, ele pegou as rédeas. Seus movimentos eram precisos, fortes, e em poucos minutos o animal anti-selvagem estava manso sob seu comando. Ele não hesitou, não demonstrou medo. Ao se virar, seus olhos encontraram os de Quininha, que observava de longe da porta da cozinha. Foi um olhar rápido, quase um desafio, como se dissesse: viu, eu não temo nada. Mas ela sabia. Ela via a rigidez em seus ombros, a força exagerada que ele usava para disfarçar o tremor que sentia por dentro. Enquanto a mentira do coronel se fortalecia, a sombra do tenente Otacílio Braga parecia crescer na fazenda. Ele já não era apenas um homem curioso. Agora, seus olhos espertos tinham um brilho de caçador. Otacílio passava dias na estância, com a desculpa de inspecionar os recursos para a guerra. Mas seus passos o levavam sempre aos cantos onde as conversas morriam ao seu chegar. Ele era um homem de sussurros e perguntas disfarçadas. Quininha sentia o olhar dele em suas costas a todo momento. Quando ela arrumava a mesa para o almoço, sentia que ele a observava mais do que o prato de comida. Quando levava roupas para lavar, ele parecia notar o caminho que ela fazia, as portas por onde passava. Certa manhã, Otacílio se aproximou da cozinheira-chefe com um sorriso falso. Dona Aurora, essa menina Joaquina, ela é muito dedicada, não é? Sempre atenta, até nas noites de trovoada. Não se assusta com o barulho? A cozinheira ingênua respondeu: Ah, tenente, a Quininha é um anjo. Trabalha sem reclamar. E com trovões, quem não se assusta, mas ela é forte, como todas as moças do Pampa. Otacílio apenas sorriu, mas seus olhos brilharam com uma nova pista. Ele não queria saber se Quininha se assustava, mas sim o que ela fazia quando se assustava. Ou melhor, o que ela fazia quando o coronel se assustava. A partir daquele dia, as perguntas do tenente se tornaram mais diretas. Sempre sobre a rotina de Quininha, sobre quem estava no escritório do coronel, sobre os hábitos da casa durante os temporais. Ele tentava criar intrigas, insinuando que o coronel, apesar de sua fama, andava distraído, pensativo demais para os perigos da guerra. Um homem que comanda tantos precisa de foco total, não é mesmo? Ele dizia, lançando olhares significativos para os outros peões e agregados. Quininha sentia um frio na boca do estômago a cada pergunta que Otacílio fazia sobre ela. O medo de perder o emprego, que antes era só uma pontada, agora se tornava uma dor constante. E se ele descobrisse? E se o segredo do coronel viesse à tona por causa dela? Ela era apenas uma criada, mas agora carregava o fardo do homem mais poderoso da região. O olhar penetrante de Otacílio, que antes era apenas uma curiosidade, agora parecia uma ameaça direta, como um animal que cerca sua presa. Ela sentia que estava presa numa armadilha, entre a imagem de homem de ferro que Aparício insistia em manter e o perigo que Otacílio representava. Seu corpo estava tenso, seus ombros pesados. Quininha se esforçava para parecer ainda mais invisível, para se misturar às sombras, mas sabia que era inútil. Os olhos de Otacílio a seguiam, e a cada vez que ele passava por ela com aquele sorriso calculista, Quininha sentia o suor frio escorrer por suas costas. O segredo deles, antes guardado pela escuridão e pelos trovões, agora estava exposto ao sol da malícia, e ela, a moça invisível, estava no centro de um jogo perigoso que mal compreendia. O ar na estância de Aparício Dornelles, que antes era pesado apenas pelo calor do verão e pelos rumores da guerra, agora ficava carregado de outra coisa, a desconfiança.
O tenente Otacílio Braga parecia ter sementes de dúvida em seus bolsos, espalhando-as por onde passava. Não eram acusações diretas, não. Otacílio era mais esperto que isso. Ele falava em tom de preocupação, com um sorriso afiado que não alcançava os olhos. Um coronel como Aparício, um homem de tanta responsabilidade, precisa estar com a cabeça 100% na guerra, não acham? Ele dizia aos peões e aos capatazes, enquanto tomavam um mate na sombra do galpão. Mas ultimamente, parece que os pensamentos dele andam meio longe, com os olhos nas nuvens, ou quem sabe, nos assuntos da casa. Ele ria, um riso curto e seco, enquanto lançava um olhar rápido para o casarão, onde Quininha passava, ligeira, com um cesto de roupas. A cada palavra, uma pontada de veneno. Os homens ouviam, alguns com a testa franzida, outros com um brilho de curiosidade nos olhos. Aparício era temido e respeitado, mas Otacílio era um oficial de alta patente, e suas palavras tinham peso. Começaram a surgir cochichos nos campos, nos estábulos. "O coronel anda meio distraído, será?" perguntava um. "Dizem que ele anda mais preocupado com a casa do que com os farrapos", respondia outro. A estância, antes um lugar de ordem inabalável, começou a sentir a rachadura da desconfiança. Soldados, peões, até os agregados se dividiam entre a lealdade antiga ao coronel e as intrigas que Otacílio tecia com tanta astúcia. Quininha sentia tudo isso como um frio na boca do estômago. Os olhares de Otacílio, que antes eram só curiosos, agora pareciam um cerco. Ela o via conversando com os outros, via os olhares que ele lançava em sua direção e o suor frio escorria por suas costas. O medo de perder o emprego se misturava ao pavor de que o segredo de Aparício fosse descoberto e que ela, a moça invisível, fosse a causa de sua ruína. Ela se encolhia, tentava ser ainda mais rápida, mais silenciosa, mas sentia que os olhos do tenente eram como agulhas, costurando-a à sua teia. E como um personagem que não falhava, o céu começou a escurecer novamente. Nuvens pesadas, mais escuras que as outras, se amontoavam no horizonte. O ar ficou abafado e um cheiro forte de tempestade subiu do chão. Os trovões, que já vinham rosnando no longe, pareciam ainda mais fortes, mais ameaçadores. Quininha sentiu o coração apertar. Era a hora. A ansiedade de Aparício, que ela sentia mesmo de longe, era quase palpável. E a dela também. Naquele fim de tarde, Otacílio Braga, com um sorriso calculista, anunciou que precisaria ficar na estância. "Assuntos urgentes da guerra, coronel. Preciso de um lugar para passar a noite e manter contato com a linha de frente", ele disse, seus olhos fixos em Aparício, que parecia mais tenso que o normal. O coronel, com a voz ríspida, cedeu um quarto de hóspedes, mas Quininha sentiu que algo estava errado. Otacílio não parecia preocupado com a guerra. Ele parecia preocupado em estar ali, naquele casarão, quando a tempestade desabasse. À medida que os raios começavam a riscar o céu e os trovões faziam as paredes tremerem, Quininha percebeu o jogo de Otacílio. O quarto que ele havia escolhido ficava no corredor que levava ao escritório do coronel. Ele estava se posicionando. Ele queria ver. Queria flagrar o coronel em sua fraqueza, ou a ela, Quininha, em seu ritual secreto. Aquele segredo, que era a ponte entre ela e Aparício, agora estava em perigo como nunca antes. Quininha sentiu o corpo gelar. Devia ficar na cozinha, se esconder, evitar o perigo. Mas a imagem do coronel, encolhido e aterrorizado, veio à sua mente. O pacto silencioso, a promessa muda em seus olhos. Era mais forte que o medo de Otacílio. Ela precisava ir, mas como? Como se aproximar do escritório sem que os olhos espertos do tenente a vissem? Ela precisaria ser mais discreta do que nunca, uma sombra entre as sombras. O risco era enorme, mas o coração de Quininha já não ouvia a voz do medo. Ele ouvia o chamado silencioso do coronel, um chamado que só ela podia atender.
A manhã mal tinha se despontado, e um cheiro diferente, não de chuva ou de terra molhada, mas de fumaça e pavor, pairava sobre a estância. O que antes eram boatos distantes da guerra, agora se tornava uma realidade cruel. Um pequeno grupo de homens, alguns a cavalo, outros a pé, surgiu do banhado, não como os farrapos ou imperiais em batalha organizada, mas como lobos famintos, oportunistas, prontos para saquear o que encontrassem. Eram os caramurus, como os chamavam, que aproveitavam a confusão da guerra para semear o terror. Gritos se espalharam pelos pátios, misturando-se aos latidos dos cachorros e ao relinchar assustado dos cavalos. Na cozinha, o susto foi grande. As criadas se encolheram com as mãos na boca, o pavor estampado nos rostos. Quininha sentiu o corpo gelar, mas sua mente, apesar do medo, trabalhou rápido. "Escondam as crianças, rápido!" ela murmurou, empurrando as mais novas para baixo das mesas e atrás dos armários. Seu coração batia descompassado, mas ela sabia que não podia paralisar. Havia gente para proteger. Lá fora, a voz do coronel Aparício Dornelles ecoou, firme e poderosa, cortando o caos. "Aos postos! Não vamos deixar que levem um grão de arroz sequer!" Ele estava à frente, como sempre, liderando os peões e os poucos soldados que estavam na fazenda. Sua figura imponente, que até então parecia feita de pedra, agora era uma muralha de coragem. Ele brandia seu facão, e seus movimentos eram rápidos e precisos, derrubando um dos agressores com a força de um touro. Quininha, da janela da cozinha, via o coronel lutar, e uma pontada de admiração e medo se misturou em seu peito. Ele era o homem de ferro, o coronel que não temia nada, e a imagem dele em combate era a prova viva disso. A luta foi rápida e brutal. Os caramurus, pegos de surpresa pela resistência do coronel, recuaram, levando alguns feridos e deixando um rastro de destruição. O alívio, porém, foi misturado à dor. Entre os que lutaram, Aparício estava de pé, mas com a mão esquerda apertada contra o ombro direito. Uma mancha escura e úmida começava a se espalhar por sua camisa branca. Ele estava ferido. Quininha, vendo a cena, não pensou duas vezes. Enquanto os outros corriam para ver os estragos, ela se esgueirou pelos fundos, pegando um pano limpo e uma garrafa de água. Precisava se aproximar dele, mas com cuidado para não levantar suspeitas. O coronel estava no pátio, dando ordens com a voz rouca, o rosto pálido. "Não é nada", ele disse a um capataz que se ofereceu para ajudá-lo. "Apenas um arranhão." Mas o modo como ele apertava o ombro dizia o contrário. Mais tarde, quando o burburinho diminuiu e os feridos menores eram atendidos pelos outros criados, Quininha esperou. Viu o coronel se dirigir ao escritório, o passo um pouco mais lento, o ombro visivelmente dolorido. Ela respirou fundo. "Vou levar um emplastro de ervas para o coronel", ela disse à cozinheira-chefe, com uma voz mais firme do que esperava. "Para o ombro, para não inflamar." Com o coração batendo forte, Quininha levou o emplastro e uma bacia de água morna. Bateu de leve na porta do escritório, que estava entreaberta. Aparício estava sentado, a camisa rasgada e manchada de sangue. Ele a olhou, os olhos cansados, mas sem a dureza habitual. Havia uma ponta de surpresa, talvez de gratidão no olhar dele. Sem dizer uma palavra, Quininha se ajoelhou e começou a limpar o ferimento com a água morna. Suas mãos, antes tão rápidas na cozinha, agora eram delicadas e firmes, cuidando do ombro forte que comandava a estância. Ela sentia o calor do corpo dele, a tensão em seus músculos e um arrepio subia por sua espinha. Era uma intimidade diferente, não de medo, mas de cuidado, de uma união silenciosa que nascia no perigo. Enquanto Quininha cuidava do coronel, o tenente Otacílio Braga passava pelo corredor. Ele não havia lutado com o mesmo ímpeto de Aparício,
preferindo observar a estratégia de defesa. Seus olhos espertos, porém, não perderam um detalhe. Ele viu a porta do escritório entreaberta, a luz bruxuleante e a figura miúda de Quininha debruçada sobre o coronel. Ele não ouviu nada, mas a cena falou por si. A moça da cozinha, tão discreta, tão quase invisível, estava ali, cuidando do coronel ferido, longe de todos os outros. Otacílio sorriu, um sorriso fino e perigoso. Ele havia visto a bravura de Aparício na luta, sim, mas também havia visto a dedicação excessiva da criada. Aquilo era uma falha, um ponto fraco, uma peça em seu jogo. E ele estava determinado a usá-la. O sol já havia se deitado de vez e a noite escura abraçava a estância. Lá fora, os grilos cantavam e o vento sussurrava entre as árvores. Mas dentro do casarão, um silêncio pesado se instalara. Quininha esperou que os últimos criados se recolhessem, que as luzes se apagassem uma a uma. Com o coração batendo apressado, ela preparou uma nova bacia de água morna, mais ervas frescas e panos limpos. A desculpa era simples. O coronel Aparício Dornelles precisava de cuidados para seu ferimento, e ela, a moça ligeira da cozinha, era a mais indicada para a tarefa. Discreta e cuidadosa. Com passos leves, ela se dirigiu novamente ao escritório. A porta estava apenas encostada. Aparício estava lá dentro, sentado em sua poltrona, o ombro dolorido. Ao vê-la, um vislumbre de cansaço passou por seu rosto, mas a dureza habitual não estava ali. Ele a observou em silêncio enquanto ela se aproximava, a bacia fumegante na mão. Quininha se ajoelhou com cuidado, a luz bruxuleante da vela iluminando seus movimentos. As mãos dela, antes tão acostumadas a manusear panelas e legumes, agora se moviam com uma delicadeza que surpreendia o próprio coronel. Ela desfez o curativo anterior, e a pele ferida e avermelhada do ombro dele se revelou. Um arrepio subiu por sua espinha ao sentir o calor do corpo dele, a proximidade perigosa. Seus dedos, sem querer, roçaram a pele dele enquanto ela limpava o corte, e um choque elétrico pareceu passar entre eles. Aparício prendeu a respiração por um instante, seus olhos fixos nos cabelos dela. Ela podia sentir a tensão nos músculos dele, a dor que ele tentava esconder. Mas à medida que suas mãos trabalhavam com cuidado, a rigidez do coronel parecia suavizar. Ele não falava, mas seus olhos, que antes eram muralhas, agora pareciam menos guardados. Quininha sentia que naquelas horas de cuidado noturno, a armadura de homem de ferro de Aparício se desfazia, revelando um homem cansado, um homem que permitia pela primeira vez ser cuidado. Está doendo muito, coronel. Quininha sussurrou, a voz quase inaudível sem levantar os olhos. Era a primeira vez que perguntava algo tão pessoal a ele. Aparício suspirou, um som pesado que pareceu carregar o peso de muitos fardos. É a guerra, Quininha, ele respondeu, a voz rouca. Ela não perdoa ninguém, nem mesmo os que se mostram fortes. A frase dele não era apenas sobre o ferimento físico, Quininha sabia. Era sobre as cicatrizes que a vida e a guerra deixavam na alma. Ela sentiu uma profunda compaixão por ele, uma compreensão que ia além das palavras. A dureza que ele mostrava ao mundo era apenas uma casca, e por baixo havia um homem nobre, mas ferido, que lutava contra seus próprios fantasmas. Naquela noite e nas outras que se seguiram enquanto o ferimento sarava, Quininha passou horas cuidando do coronel. As desculpas se tornaram mais elaboradas, mas o ritual se tornou mais íntimo. Eles conversavam pouco, mas os silêncios entre eles eram cheios de significado. Aparício começou a baixar a guarda de sua dureza habitual, e em raras ocasiões compartilhou um pensamento, um cansaço, algo que nunca diria a mais ninguém. Quininha, por sua vez, sentia a afeição por ele crescer, um sentimento proibido e perigoso que a assustava e a atraía ao mesmo tempo.
Aquele homem, tão poderoso e tão frágil, estava se tornando mais do que seu patrão. Contudo, enquanto o laço entre eles se fortalecia na penumbra, um par de olhos astutos os observava. O tenente Otacílio Braga, que passava mais tempo na estância, não perdia um movimento. Ele notara a frequência com que a moça da cozinha se dirigia ao escritório do coronel, as longas horas que ela passava lá dentro. Uma noite, fingindo ir beber água, Otacílio passou pelo corredor. A porta do escritório estava entreaberta, e ele viu a silhueta de Quininha debruçada sobre Aparício, as mãos dela em seu ombro. Um sorriso malicioso se curvou nos lábios de Otacílio. Ele não ouviu as palavras, não entendeu a complexidade do cuidado e da confiança que nascia ali. Ele viu apenas a criada e o coronel, a sós, na calada da noite. Para Otacílio, a cena era clara, um envolvimento amoroso. Aquilo era mais do que uma falha, era uma oportunidade. O coronel Aparício Dornelles, o Homem de Ferro, tinha uma fraqueza, um segredo que, se revelado, poderia desmoralizá-lo e abrir caminho para a ambição do tenente. A suspeita de Otacílio se transformava em certeza, e essa certeza era uma arma afiada, pronta para ser usada. A vida na estância de Aparício Dornelles parecia sempre à beira de um novo desafio, fosse ele vindo do céu em forma de temporal ou da terra em forma de guerra. Naquela manhã, a notícia que correu pelos pátios e chegou à cozinha não era de raios, mas de uma missão perigosa que faria o coronel se afastar da fazenda. Aparício precisava levar suprimentos e informações importantes para um acampamento farroupilha que estava escondido nas serras, por caminhos traiçoeiros e cheios de perigos. Quando ouviu a conversa dos peões, Quininha sentiu um calafrio que não vinha do tempo frio. Seu coração apertou no peito. Ver o coronel ferido já a havia assustado, mas vê-lo partir para um lugar onde a vida era uma moeda jogada ao vento era um pavor diferente. Ele, o Homem de Ferro, agora parecia ainda mais humano em sua vulnerabilidade, e a ideia de que algo pudesse acontecer a ele a deixava com um nó na garganta. No grande salão, onde o coronel discutia os detalhes da viagem com seus homens, o tenente Otacílio Braga estava presente. Seus olhos espertos seguiam cada movimento de Aparício, e suas palavras, embora suaves, carregavam um veneno sutil. Coronel, esses caminhos são traiçoeiros, e com a guerra a atenção precisa ser redobrada. Otacílio disse, com um sorriso de escárnio que só Quininha, que limpava a lareira, parecia notar. Um homem como o senhor, com tantas responsabilidades aqui na estância, não seria melhor enviar um de seus capatazes mais jovens? Ou talvez um de seus agregados, coronel? A insinuação era clara. Aparício estava velho demais, ou distraído demais, para uma missão de tal importância. A semente da desconfiança era lançada, e Quininha sentiu a tensão no ar. Aparício apenas deu um olhar duro a Otacílio, a voz mais firme que nunca. Minhas responsabilidades são em campo e em casa, tenente. Eu mesmo levarei o que é preciso. Ninguém conhece esses caminhos como eu. A decisão estava tomada, e o coronel não daria um passo para trás. Quininha da lareira sentia o olhar de Aparício passar por ela por um segundo. Não havia um adeus, não havia uma palavra, mas a intensidade daquele olhar foi como um choque. Nele, ela viu a força, sim, mas também uma ponta de apreensão, um peso que só ela conhecia. Seus próprios olhos, cheios de uma angústia que ela tentava esconder, fixaram-se nos dele, uma promessa muda de que ela esperaria. Era a despedida silenciosa deles, feita de subtexto e sentimentos escondidos. Os dias que se seguiram foram uma tortura para Quininha. Cada barulho de cavalo no pátio, cada sombra na janela, fazia seu coração pular de esperança e medo. Ela trabalhava sem parar, seus movimentos ligeiros, mas sua mente estava longe, imaginando os caminhos perigosos que o coronel trilhava. A cada manhã, ao ver o sol nascer,
Ela rezava para que ele estivesse bem. A afeição por Aparício, que antes era apenas um sentimento secreto, agora se transformava em uma preocupação constante, uma dor silenciosa que a acompanhava a cada passo. O medo de perdê-lo era maior do que o medo de ser descoberta. Então, em uma tarde empoeirada, quando a esperança de Quininha já começava a vacilar, o som de cascos de cavalo mais fortes que o usual ecoou no pátio. Aparício estava de volta. Ele vinha à frente de um pequeno grupo de peões, o corpo coberto de poeira, o rosto cansado e barbado, mas os olhos brilhando com a vitória. A missão fora cumprida. Um alívio enorme inundou o peito de Quininha, fazendo-a respirar fundo, um suspiro que parecia segurar todo o ar que ela prendera nos últimos dias. Ela o viu desmontar do cavalo, o passo um pouco pesado, mas a postura altiva de sempre. Seus olhos se encontraram por um instante, e naquele olhar havia um reconhecimento, uma gratidão silenciosa que fez o rosto de Quininha corar. Mas a alegria do retorno do coronel foi logo ofuscada. Enquanto Aparício se dirigia ao casarão, o tenente Otacílio Braga já estava no pátio, conversando com alguns peões e soldados. Sua voz era baixa, mas Quininha conseguiu ouvir fragmentos. Ele demorou demais, não acham? Otacílio dizia, balançando a cabeça. Poderia ter comprometido a missão. Um homem mais jovem teria sido mais rápido, mais esperto. Ele lançou um olhar significativo para Aparício, que passava por ali, e depois para os homens que acenavam com a cabeça, visivelmente influenciados. Quininha sentiu a raiva subir. O coronel havia lutado, havia se arriscado, e Otacílio, com suas palavras venenosas, tentava diminuir sua vitória. A estância, que deveria estar unida na alegria do retorno, agora parecia dividida pelas intrigas do tenente. Aquele homem era uma sombra que se esgueirava, minando a força de Aparício com mentiras e meias-verdades. Quininha percebeu que o perigo não vinha mais apenas da guerra lá fora, mas de dentro daquelas paredes. De um homem que sabia como usar a fraqueza dos outros para subir. E ela, a moça invisível, sentia que estava no meio dessa batalha silenciosa, seu coração preso entre o amor que crescia e o medo de que tudo desmoronasse. A vida na estância de Aparício Dornelles parecia sempre à beira de um novo desafio, fosse ele vindo do céu, em forma de temporal, ou da terra, em forma de guerra. Naquela manhã, a notícia que correu pelos pátios e chegou à cozinha não era de raios, mas de uma missão perigosa que faria o coronel se afastar da fazenda. Aparício precisava levar suprimentos e informações importantes para um acampamento farroupilha que estava escondido nas serras, por caminhos traiçoeiros e cheios de perigos. Quando ouviu a conversa dos peões, Quininha sentiu um calafrio que não vinha do tempo frio. Seu coração apertou no peito. Ver o coronel ferido já a havia assustado, mas vê-lo partir para um lugar onde a vida era uma moeda jogada ao vento era um pavor diferente. Ele, o Homem de Ferro, agora parecia ainda mais humano em sua vulnerabilidade, e a ideia de que algo pudesse acontecer a ele a deixava com um nó na garganta. No grande salão, onde o coronel discutia os detalhes da viagem com seus homens, o tenente Otacílio Braga estava presente. Seus olhos espertos seguiam cada movimento de Aparício, e suas palavras, embora suaves, carregavam um veneno sutil. Coronel, esses caminhos são traiçoeiros, e com a guerra a atenção precisa ser redobrada. Otacílio disse, com um sorriso de escárnio que só Quininha, que limpava a lareira, parecia notar. Um homem como o senhor, com tantas responsabilidades aqui na estância, não seria melhor enviar um de seus capatazes mais jovens? Ou talvez um de seus agregados, coronel? A insinuação era clara. Aparício estava velho demais, ou distraído demais, para uma missão de tal importância. A semente da desconfiança era lançada, e Quininha sentiu a tensão no ar.
Aparício apenas deu um olhar duro a Otacílio, a voz mais firme que nunca. Minhas responsabilidades são em campo e em casa, tenente. Eu mesmo levarei o que é preciso. Ninguém conhece esses caminhos como eu. A decisão estava tomada, e o coronel não daria um passo para trás. Quininha da lareira sentia o olhar de Aparício passar por ela por um segundo. Não havia um adeus, não havia uma palavra, mas a intensidade daquele olhar foi como um choque. Nele, ela viu a força, sim, mas também uma ponta de apreensão, um peso que só ela conhecia. Seus próprios olhos, cheios de uma angústia que ela tentava esconder, fixaram-se nos dele, uma promessa muda de que ela esperaria. Era a despedida silenciosa deles, feita de subtexto e sentimentos escondidos. Os dias que se seguiram foram uma tortura para Quininha. Cada barulho de cavalo no pátio, cada sombra na janela, fazia seu coração pular de esperança e medo. Ela trabalhava sem parar, seus movimentos ligeiros, mas sua mente estava longe, imaginando os caminhos perigosos que o coronel trilhava. A cada manhã, ao ver o sol nascer, ela rezava para que ele estivesse bem. A afeição por Aparício, que antes era apenas um sentimento secreto, agora se transformava em uma preocupação constante, uma dor silenciosa que a acompanhava a cada passo. O medo de perdê-lo era maior do que o medo de ser descoberta. Então, em uma tarde empoeirada, quando a esperança de Quininha já começava a vacilar, o som de cascos de cavalo mais fortes que o usual ecoou no pátio. Aparício estava de volta. Ele vinha à frente de um pequeno grupo de peões, o corpo coberto de poeira, o rosto cansado e barbado, mas os olhos brilhando com a vitória. A missão fora cumprida. Um alívio enorme inundou o peito de Quininha, fazendo-a respirar fundo, um suspiro que parecia segurar todo o ar que ela prendera nos últimos dias. Ela ouviu desmontar do cavalo, o passo um pouco pesado, mas a postura altiva de sempre. Seus olhos se encontraram por um instante, e naquele olhar havia um reconhecimento, uma gratidão silenciosa que fez o rosto de Quininha corar. Mas a alegria do retorno do coronel foi logo ofuscada. Enquanto Aparício se dirigia ao casarão, o tenente Otacílio Braga já estava no pátio, conversando com alguns peões e soldados. Sua voz era baixa, mas Quininha conseguiu ouvir fragmentos. Ele demorou demais, não acham? Otacílio dizia, balançando a cabeça. Poderia ter comprometido a missão. Um homem mais jovem teria sido mais rápido, mais esperto. Ele lançou um olhar significativo para Aparício, que passava por ali, e depois para os homens que acenavam com a cabeça, visivelmente influenciados. Quininha sentiu a raiva subir. O coronel havia lutado, havia se arriscado, e Otacílio, com suas palavras venenosas, tentava diminuir sua vitória. A estância, que deveria estar unida na alegria do retorno, agora parecia dividida pelas intrigas do tenente. Aquele homem era uma sombra que se esgueirava, minando a força de Aparício com mentiras e meias-verdades. Quininha percebeu que o perigo não vinha mais apenas da guerra lá fora, mas de dentro daquelas paredes, de um homem que sabia como usar a fraqueza dos outros para subir. E ela, a moça invisível, sentia que estava no meio dessa batalha silenciosa, seu coração preso entre o amor que crescia e o medo de que tudo desmoronasse. Os dias se esticavam na estância de Mostardas, não mais medidos apenas pelas tempestades, mas por uma tensão invisível que pairava no ar. Para Quininha, o laço que a unia ao coronel Aparício Dornelles era um segredo aberto apenas para seus próprios sentimentos. O medo, que antes era o único motor para suas idas ao escritório em noites de trovão, agora se misturava a uma emoção mais doce e perigosa. Não eram mais só os trovões que faziam seu coração pular. Era a simples presença dele. Quando Aparício passava por ela nos corredores, seus olhos se encontravam. Não eram mais os olhares de vergonha e desespero de outrora, ou a indiferença fingida. Agora,
Havia uma profundidade, uma conversa silenciosa que só eles entendiam. Um segundo a mais. Um brilho nos olhos dele que se refletia nos dela. Uma promessa não dita que a fazia corar e baixar o olhar, o coração batendo forte no peito. Às vezes, ao passar a bandeja de mate, as pontas de seus dedos se roçavam. Era um toque rápido, quase acidental, mas que se espalhava como um choque elétrico por todo o corpo de Quininha, deixando-a com a respiração suspensa, um calor subindo pelo pescoço. Era um amor que nascia, silencioso e proibido, entre uma criada e o coronel. Quininha sentia-o crescer em seu peito, uma flor delicada em meio ao pampa bravio. Mas a cada olhar, a cada toque sutil, vinha a dura realidade. Ele era o coronel, o estancieiro poderoso, o homem que comandava homens e terras. Ela era apenas Quininha, a moça da cozinha, quase invisível. A sociedade gaúcha daquela época não aceitaria tal união. Era um abismo que os separava, e a dor dessa verdade era quase tão grande quanto a doçura do sentimento. Aparício, por sua vez, também lutava contra esses sentimentos. Quininha via a tensão em seus ombros, a forma como ele endurecia o rosto depois de um momento de leveza entre eles. Ele era um homem de honra, de dever. Um coronel não podia se dar ao luxo de amar uma criada. Esse amor, ele sabia, o tornaria ainda mais vulnerável, exposto aos julgamentos e à maldade dos homens. E com Otacílio Braga à espreita, qualquer fraqueza poderia ser usada contra ele. Quininha percebia que ele se afastava, não por falta de sentimento, mas para proteger a si mesmo, e talvez a ela, de um escândalo que os destruiria. Aquela dureza renovada, porém, doía na alma de Quininha, mesmo que ela entendesse. E falando em Otacílio, a sombra do tenente parecia se alongar sobre a estância. Ele estava por toda parte, seus olhos astutos farejando nos cantos, ouvindo os cochichos, tecendo sua teia. A lealdade de alguns homens a Aparício começava a vacilar, alimentada pelas insinuações venenosas do tenente. Otacílio não era um homem de esperar. Ele sentia que o cerco estava se fechando, que a oportunidade de derrubar Aparício estava próxima. Quininha o via, observava seus movimentos, suas conversas baixas com os peões. Sentia que ele estava preparando uma armadilha, uma jogada final. E seu coração apertava, pois ela sabia que, de alguma forma, ela estava no centro daquela armação. O tenente não se importava com os trovões, mas sim com o segredo que ela e o coronel guardavam, o amor que nascia em meio ao perigo. Ele queria uma grande oportunidade, um palco onde pudesse expor a fraqueza de Aparício e, com isso, tomar seu lugar. Quininha sabia que o perigo não era mais apenas para o coronel, mas para o amor que eles mal ousavam confessar. O grande casarão da estância de Aparício Dornelles nunca tinha visto tanta gente importante reunida sob seu teto. Oficiais farroupilhas, alguns estancieiros vizinhos, todos com seus trajes de gala, seus bigodes bem aparados e seus olhares pesados, discutiam os rumos da guerra e o futuro daquelas terras. O ar estava carregado de palavras sérias, de risos forçados e do cheiro de charuto e mate. Na cozinha, o burburinho era ainda maior, e Quininha, como sempre, movia-se ligeira entre os convidados, servindo bebidas e petiscos, quase invisível em sua discrição. Seus olhos castanhos, porém, não perdiam um detalhe. Ela via o coronel Aparício Dornelles no centro da sala, imponente como sempre, sua voz grave comandando a atenção de todos. Mas Quininha sentia uma tensão diferente nele, uma rigidez que não era apenas de autoridade, mas de algo mais profundo, quase uma apreensão. Ele era o dono da casa, o anfitrião, mas seus olhos, de vez em quando, se desviavam para as grandes janelas, como se procurasse por algo no céu que ninguém mais via. E lá estava ele, o tenente Otacílio Braga, com seu sorriso fino e seus olhos espertos. Ele parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, conversando com um aqui, sussurrando com outro ali.
Quininha o via e um calafrio subia por sua espinha. Otacílio não estava apenas participando da reunião, ele estava montando um palco. Ela o ouviu, em um momento, perguntar a um dos estancieiros em voz baixa: será que o coronel Aparício tem dormido bem? Parece um pouco distraído, com o olhar perdido nas nuvens. E em outro, ele fez um comentário sobre como a guerra exigia homens de nervos de aço, sem espaço para fraquezas de qualquer tipo, lançando um olhar rápido e significativo para Aparício, que estava de costas, e depois, quase sem querer, para Quininha, que segurava uma bandeja. A moça sentia que os olhos de Otacílio eram como agulhas, costurando-a à sua teia. Ele estava manipulando as conversas, direcionando a atenção para o coronel, para sua suposta distração. E, de alguma forma, ela sabia que ela mesma era parte desse plano. O tenente queria que todos olhassem para Aparício, e queria que, ao olhar para Aparício, eles também a vissem. O medo apertou o peito de Quininha. Ela tentava se misturar ainda mais às sombras, mas sentia que seu destino e o do coronel estava se ligando aos movimentos daquele homem astuto. Lá fora, a natureza parecia concordar com o drama que se desenrolava dentro do casarão. O céu, que já estava cinzento desde o meio da tarde, começou a escurecer de uma forma assustadora. Nuvens pretas, pesadas como chumbo, se amontoavam no horizonte, engolindo os últimos raios de sol. O vento, antes um sussurro, agora uivava forte, balançando as árvores com fúria. E então, o som. Um trovão distante, um rosnado abafado que veio das profundezas do pampa, fez as janelas do casarão vibrarem. Quininha sentiu o coração pular no peito. Não era um trovão qualquer. Era o prenúncio de uma das maiores tempestades do ano, a mãe de todos os temporais. Ela viu o coronel Aparício prender a respiração por um instante, o olhar fixo em um ponto distante da janela, o rosto pálido, a linha da mandíbula tensa. Ele tentou disfarçar. Voltou-se para a conversa, mas Quininha viu o tremor quase imperceptível em suas mãos. Otacílio, por sua vez, sorriu. Um sorriso discreto, mas cheio de malícia. Ele olhou para o céu escuro e depois para Aparício, como se a tempestade fosse sua aliada. Parece que a noite será agitada, coronel, ele disse, a voz cheia de um falso pesar. A natureza parece querer testar nossos nervos. Ninguém mais notou o subtexto em suas palavras, mas Quininha sentiu o veneno. Ele estava pronto. O palco estava montado. O céu estava escuro, os trovões distantes anunciavam a catástrofe iminente, e Quininha sentia que o segredo de Aparício estava prestes a ser rasgado não só pela fúria da tempestade, mas pela maldade de um homem. Ela apertou a bandeja nas mãos, sentindo a mesma eletricidade que sentia quando seus dedos roçavam os do coronel. O medo era imenso, mas a vontade de protegê-lo era ainda maior. O grande casarão da estância, que até então abrigava o burburinho da importante reunião, agora parecia engolido por um inferno que desabava lá fora. A tempestade que vinha ameaçando não se conteve. Ela atingiu seu ponto mais alto com uma fúria que parecia querer varrer mostardas do mapa. Raios cortavam o céu em fendas luminosas, e os trovões, um após o outro, eram como tiros de canhão, fazendo as janelas chacoalharem e as paredes tremerem até o chão. Dentro da sala principal, onde os oficiais e estancieiros discutiam a guerra, o caos se instalou. Um trovão estrondoso, mais forte do que qualquer um que já tinham ouvido, fez a casa inteira gemer. Um som de madeira se quebrando e telhas caindo ecoou, e uma parte do telhado, acima da lareira, veio abaixo com um baque surdo, levantando poeira e pequenos escombros. Gritos de espanto e vozes assustadas encheram o ar, enquanto todos se encolhiam, protegendo a cabeça. No centro da sala, a figura imponente do coronel Aparício Dornelles, que segundos antes comandava a atenção de todos, agora vacilava. A máscara de homem inabalável que ele usara por tantos anos rachou. Quininha, que estava perto da porta,
Com uma bandeja de taças vazias, viu tudo. O rosto do coronel, antes pálido, agora estava esverdeado. Seus olhos, que sempre foram duros e firmes, se arregalaram com um terror puro, sem disfarce. Ele deu um passo para trás, as mãos se levantando instintivamente para os ouvidos, um tremor incontrolável começando em seus ombros. Era o menino assustado de sua infância, vindo à tona, à vista de todos. Aquele vislumbre de fraqueza, de medo descontrolado, passou por seu rosto como um relâmpago, e os oficiais e estancieiros, chocados, olharam para ele com uma mistura de espanto e desconfiança. O tenente Otacílio Braga, que estava logo atrás de Aparício, não perdeu um segundo. Um sorriso cruel despontou em seus lábios. Era o momento que ele esperava. "Coronel!" ele exclamou, com uma voz cheia de falso susto, mas com os olhos fixos na fraqueza de Aparício. "O que há? Está tudo bem, coronel? Parece que o senhor se assustou." Suas palavras, embora ditas em tom de preocupação, eram uma flecha envenenada, apontada para desmoralizar Aparício diante de todos. Ele daria o golpe final, revelaria a fraqueza do líder e tomaria seu lugar. Mas, em meio ao caos e às palavras venenosas de Otacílio, Quininha não correu para se esconder. Sua bandeja caiu com um ruído abafado no chão, mas ela não notou. Seus olhos castanhos, que antes eram cheios de medo, agora brilhavam com uma determinação inabalável. O coronel Aparício, tão grande e tão poderoso, estava desmoronando e ela não podia permitir. Com uma coragem que ela não sabia que tinha, Quininha deu um passo à frente. Não falou uma palavra, não fez um gesto brusco. Apenas seus olhos se fixaram nos de Aparício, com uma intensidade que parecia cortar o ar. Naquele olhar não havia pena, não havia julgamento. Havia apenas uma firmeza silenciosa, uma compreensão profunda e um amor que, mesmo sem nome, era a rocha em meio à tempestade. Ela não precisou dizer respire, acalme-se. Estou aqui. Seus olhos fixos nos dele eram a promessa, a lembrança silenciosa do pacto que eles haviam selado nas noites de trovão. Aparício, preso em seu próprio pavor, sentiu o olhar dela. Foi como se um fio invisível os conectasse, uma corrente de força que vinha daquela moça miúda. Ele viu a força nos olhos dela, a fé inabalável, e algo dentro dele se recompôs. A respiração, que estava suspensa, voltou. O tremor diminuiu. A vergonha ainda estava lá, mas a força de Quininha, exposta a todos, o lembrou de quem ele precisava ser. Ele endireitou os ombros, fechou as mãos em punhos, e a sombra de terror em seu rosto deu lugar a uma determinação renovada. Otacílio, que já abria a boca para continuar sua acusação, parou. Ele viu o olhar de Quininha, a forma como ela parecia prender Aparício à realidade. E o coronel, que parecia prestes a cair, se recompôs. A tentativa de expor a fraqueza de Aparício tinha sido subvertida pela coragem silenciosa de uma criada. O plano de Otacílio, de desmoralizá-lo e tomar seu lugar, falhou. Aquele momento de intimidade e coragem, à vista de todos, não expôs apenas o medo de Aparício, mas também a força inegável do laço que o unia à moça invisível. O segredo agora era uma verdade que flutuava no ar, e ninguém mais podia negar a estranha e poderosa conexão entre o coronel e Quininha. O casarão ainda cheirava a poeira e ao medo da tempestade, mas um silêncio diferente pairava no ar. Não era o silêncio da noite, mas o da surpresa, da boca que se fechava para digerir o que fora visto. Os oficiais e estancieiros, que segundos antes tinham presenciado a fraqueza do coronel Aparício Dornelles e a força silenciosa de Quininha, agora trocavam olhares. Havia um burburinho abafado, uma mistura de choque e um respeito estranho que começava a nascer. Aparício, embora ainda pálido, tinha se recomposto. Seus olhos, que antes mostravam puro terror, agora brilhavam com uma determinação fria, mais forte que a vergonha.
Ele se virou lentamente para o tenente Otacílio Braga, que estava paralisado, a boca ainda entreaberta com a acusação que não conseguiu terminar. O olhar do coronel foi como um facão afiado, cortando a intenção maliciosa de Otacílio. Tenente! A voz de Aparício saiu grave, sem um tremor. Sua preocupação é notável. Mas a guerra exige homens que saibam se reerguer, não que busquem a queda alheia. Otacílio sentiu o golpe. Seu plano, tão bem montado, havia falhado. A fraqueza do coronel, exposta por um instante, fora coberta pela coragem de Quininha e pela recuperação imediata de Aparício. Os outros homens na sala, que antes ouviam as intrigas de Otacílio com um pé atrás, agora o olhavam com desprezo. Sua ambição descarada, sua vontade de derrubar o coronel, estava à mostra para todos. Otacílio tentou disfarçar, mas suas mãos tremiam de raiva e humilhação. Quininha, ainda perto da porta, sentia o coração bater forte. Ela via a derrota nos olhos de Otacílio, a fúria contida em seus punhos. Ele era um lobo ferido, mas ela sentiu um alívio imenso. O perigo que ele representava, a sombra que ele lançava sobre o coronel, parecia diminuir. Aparício, sem desviar o olhar frio de Otacílio, continuou. Acredito que sua presença aqui não é mais necessária, tenente. Há outros acampamentos que precisam de sua dedicação. A frase era uma ordem disfarçada, um banimento. Otacílio, sem poder contestar, apenas assentiu, seu rosto vermelho de fúria e vergonha. Ele se virou e saiu da sala, seus passos pesados ecoando pelo corredor, levando consigo sua derrota. Quininha observou a saída de Otacílio, e só então sentiu as pernas fraquejarem. O risco havia passado, mas o segredo, que eles guardavam tão a 7 chaves, agora flutuava no ar. Todos tinham visto. Todos tinham sentido a estranha e poderosa conexão entre ela e o coronel. Mais tarde, quando a estância finalmente se acalmou e as últimas luzes se apagaram, Quininha estava na cozinha, lavando as poucas louças restantes, tentando organizar seus pensamentos. O que aconteceria agora? Seria ela mandada embora? O medo de perder o emprego voltou, mais forte do que nunca, misturado à incerteza do que aquele dia significava para o coronel. Um passo firme e conhecido ecoou no corredor. Quininha prendeu a respiração. Aparício estava ali, parado na porta da cozinha, a silhueta alta contra a pouca luz. Seus olhos encontraram os dela, e desta vez não havia nem vergonha nem dureza. Havia algo mais, uma profundidade que ela nunca vira. Ele se aproximou devagar, em cada passo parecendo carregar o peso de uma decisão tomada. Quininha sentiu o calor do corpo dele, a proximidade que sempre a deixava sem ar. Ele parou bem na sua frente, tão perto que ela podia sentir o cheiro de terra e de homem. Quininha, a voz dele saiu rouca, mais baixa do que ela já ouvira, quase um sussurro. Hoje o mundo me viu desabar, e você me segurou. Lhe estendeu a mão e com a ponta dos dedos tocou o rosto dela, um toque leve que fez um arrepio subir por todo o corpo de Quininha. Seus olhos castanhos se arregalaram, fixos nos dele. O segredo. Ele não existe mais, não é? Ele continuou, a voz embargada. E agora? Agora não posso mais fingir que não sinto, que não vejo, que não a amo. O Quininha sentiu o chão sumir sob seus pés. As palavras dele, simples e diretas, eram um raio que a atingia em cheio. Amor. Ele havia dito amor. O coração dela batia tão forte que parecia querer saltar do peito. Era proibido, era impossível, mas era a verdade que seus olhos sempre tinham dito. As lágrimas brotaram em seus olhos, quentes e silenciosas. Aparício, vendo o choro dela, aproximou-se ainda mais, a mão que estava no rosto dela, agora segurando a nuca com delicadeza. Sei que é loucura, ele sussurrou, a voz carregada de uma emoção que ela nunca imaginou ouvir dele. Sei que o mundo vai falar, mas eu
Eu não posso mais viver sem a sua força, Quininha, sem a sua presença quando o mundo treme. Quininha, ainda sem voz, apenas assentiu, as lágrimas escorrendo livremente. Ela não pensou nas regras, na sociedade, no abismo que os separava. Ela pensou nos olhos dele, no medo dele, na força que ele encontrava nela. Ela queria aquele amor, mesmo que fosse proibido. Em um gesto que a surpreendeu, ela ergueu a mão e tocou o braço dele, uma confirmação muda de que seu coração também o escolhia. Naquele momento, no silêncio da cozinha e sob o olhar de um coronel que não mais temia sua fraqueza, o amor deles, nascido na tempestade e temperado pelo segredo, finalmente encontrava seu lugar. As palavras do coronel Aparício Dornelles ainda ecoavam nos ouvidos de Quininha, mais poderosas que qualquer trovão. Amor. Ele havia dito amor. E naquele instante, no silêncio da cozinha, o medo de ser descoberta deu lugar a uma coragem que ela não sabia que possuía. Ela o escolhia, com todas as suas fraquezas e sua força, e o toque de sua mão no braço dele selou a promessa. A manhã que se seguiu não trouxe trovões, mas uma nova luz para a estância. O coronel Aparício Dornelles, que sempre fora um homem de poucas palavras e muitos comandos, começou a se mover de uma forma diferente. Não que sua autoridade diminuísse. Pelo contrário, seu olhar parecia agora mais profundo, mais humano, e isso, de alguma forma, o tornava ainda mais respeitado. A primeira mudança sutil foi na forma como ele tratava Quininha. Não mais como a sombra invisível, mas com um olhar que a reconhecia, que a buscava na multidão dos criados. No jantar, para o choque dos poucos oficiais que ainda estavam na casa, Aparício não hesitou em pedir a Quininha que o servisse diretamente, um gesto que ele nunca fizera antes. Seus olhos se encontraram por um instante, e naquele olhar havia um brilho de cumplicidade e um amor que não precisava de palavras para ser entendido. A estância e a sociedade, que antes cochichavam sobre a fraqueza do coronel e a ousadia da criada, agora olhavam com uma mistura de espanto e uma curiosidade respeitosa. O escândalo que Otacílio Braga esperava não veio. Em vez disso, surgiu a força de um homem que não se escondia mais de si mesmo. Aparício, com a mesma firmeza com que comandava seus homens, começou a elevar Quininha, não com títulos ou riquezas, mas com reconhecimento. Ele a incluía nas conversas sobre a casa, pedia sua opinião sobre as colheitas, sobre o bem-estar dos peões. Quininha, que antes mal ousava levantar os olhos, agora respondia com uma voz mais segura, seus conselhos, por vezes, mais sábios que os dos homens mais experientes. Ela não era mais a moça invisível da cozinha, era a senhora da casa, não por um papel assinado, mas pela importância que tinha na vida do coronel. E isso, com o tempo, a estância e a sociedade gaúcha começaram a aceitar, vendo a verdade e a força daquele amor. Os anos se passaram e o Pampa, que antes era palco de batalhas e gritos de guerra, encontrou a paz. A Guerra dos Farrapos finalmente chegou ao fim, e a paz de Poncho Verde trouxe um novo tempo para o Rio Grande do Sul. As notícias da trégua chegaram à estância, e o alívio foi sentido por todos. Os homens voltaram aos campos, a vida retomou seu ritmo, mas não sem as marcas de um tempo que mudara a todos. Na fazenda de arroz em Mostardas, a vida de Aparício e Quininha floresceu. O casarão, que antes era um lugar de segredos e tensões, agora era um lar cheio de calor e risos. Eles se casaram em uma cerimônia simples, mas cheia de significado, sob o olhar de uma comunidade que aprendera a ver além das aparências. Quininha, a moça humilde da cozinha, agora era a dona Joaquina Dornelles, companheira e esposa do coronel. Eles tiveram filhos, meninos e meninas, com os olhos de sua mãe e a força de seu pai. Quininha continuava sendo o porto seguro de Aparício, a única que, nas raras noites de tempestade que ainda o faziam apertar os ombros, estava ali,
com um olhar de calma e a mão estendida. O pavor dos trovões, que antes era um segredo vergonhoso, agora era uma memória distante, mas que havia forjado o amor mais verdadeiro que ele conhecera. O coronel Aparício Dornelles era ainda respeitado, seus cabelos mais grisalhos, mas seu olhar mais suave. Ele não era mais apenas o homem de ferro que a tudo e a todos dominava. Ele era um homem que aprendera a abraçar sua própria humanidade, suas fraquezas, porque uma jovem humilde o ensinara que o amor não teme as tempestades. Quininha, ao seu lado, era a prova viva de que a verdadeira força não está em esconder o que se sente, mas em permitir que alguém veja a nossa fragilidade e não vire o rosto. O amor deles, nascido na escuridão dos segredos e temperado pela fúria do céu, florescia agora à luz da verdade, um legado de coragem e afeto que ecoava por toda a estância de Mostardas. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.